Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos revisar um artigo escrito por David Parnas de título Precise Documentation, The Key to Better Software. Ou seja, é um artigo, Parnas era um cara que entendia que a documentação era o fator que mudaria o jogo quando a gente pensa em manutenibilidade e evolução de software, e ele escreveu este artigo colocando a opinião dele sobre como podemos criar documentações que realmente nos ajudem a facilitar, né, a manutenção, a evolução aí do software. Antes de eu começar a revisão, eu quero trazer dois pontos aqui, né, de atenção para o artigo em si. O primeiro ponto, né, que os artigos escritos por Parnas, eles não têm uma cara científica. Quase nenhum deles, pelo menos todos que eu li até hoje, né, ele não fez nenhum experimento ou algo do gênero. São artigos completamente opinionados, é como se fosse um post de blog, só que mais denso, né, maior e tudo mais, mais bem escrito, eu diria, mas não entra quando a gente compara com outros artigos que eu já revisei aqui no canal e quando você vai buscar, né, muitas publicações científicas do mundo da computação, você vê que ali tem muito experimento. A galera tá tentando realmente verificar se o que ela acha, se a hipótese dela faz sentido. Não é o caso para este artigo. E tem um segundo ponto que levanta aqui uma bandeira amarela sobre esse artigo, é que ele cita 35, ele dá 35 referências, mas das 35 referências, 26 tem o nome dele. Ou seja, né, basicamente, la garantia soy yo. Isso é uma bandeira ultra amarela, talvez até vermelha, eu diria. Por outro lado, eu gosto das coisas que ele escreve, né? De alguma forma, eu acredito de maneira parcial ali nas mesmas coisas que ele acredita quando ele fala sobre desenvolvimento de software. E mesmo assim, e dado isso, eu acho que ainda vale trazer parte aí do artigo para você. Ele é um artigo mais longo, né? Tem ali suas 25 páginas. E eu vou trazer uma primeira parte aqui na revisão que fala sobre a visão dele relativa à importância da documentação, tá bom? Então, partiu aqui, né? Como sempre, quando eu vou revisar artigo científico, eu deixo uma colinha aqui no meu Trello com o meu resumo do artigo, porque é muita coisa que eu tenho que lembrar. E aí eu prefiro ir seguindo aqui, então de vez em quando eu vou fazer assim na câmera, de vez em quando eu vou dar uma afastada. E no final aqui, né, das partes que eu separei dessa revisão inicial, eu emito a minha opinião. Beleza? A primeira parte é só com o que ele trouxe, não tem opinião minha aqui. É basicamente o que está escrito lá no artigo. E obviamente que o link para o artigo vai ficar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, a primeira coisa ali, né? O ano de publicação foi 2011. E aí, como todo artigo, ele começa pelo abstract, né? Que é o resumo ali do artigo. Ele já começa com uma frase bem Parnas, é uma frase um pouco talvez desrespeitosa, né? Ou algo do gênero, mas ele fala assim. Ele abre o artigo dizendo que o motivo para o pífio estado da arte, né, atual para desenvolvimento de software se deve ao fato da gente não ter documentação que é realmente interessante, né? Documentação formal e vários tipos de documentação, documentação de design do código, por exemplo, né? Entre outras aí. E aí ele já solta o verbo aqui, dizendo que a gente, como dev, né, não sabe fazer uma documentação precisa, ao contrário de outras engenharias. Que todo mundo acha que documentação é criar um documento não estruturado, explicando coisas aí, né, depois que o software já foi construído. Enquanto que nas outras engenharias é produzido bastante documentação, né, pré-construção de coisas. Só para deixar aqui um adendo, Parnas já declarou abertamente que ele não é aderente aos princípios declarados lá, né, no Manifesto Ágil ou algo do gênero. Então, um dos pilares ali do Manifesto Ágil é software funcionando sobre documentação abrangente, né? E, claramente, ele não é o caminho que David Parnas gostaria de seguir. Beleza? E ainda no abstract aqui, né, ele traz os benefícios que ele enxerga em função de uma excelente documentação. Então ele fala que, na opinião dele, facilita o reuso do código, né? Facilita o entendimento do design aí, melhor comunicação sobre os requisitos que foram especificados versus o que está apresentado, né, escrito no código em si, né? Melhor integração entre módulos, caso os módulos tivessem documentações mais formais, você conseguiria visualizar melhor como integrar cada um dos módulos e tal.
Aí ele começa, né, aqui as seções do artigo. E a primeira seção, que é escrita ali em inglês, né, a primeira seção, o título é Documentation, a Perpetually Unpopular Topic. Ou seja, documentação, né, um tópico perpetuamente, sei lá, né, não popular aí, né. E aí ele traz uma lista de explicações sobre os motivos de documentação, sobre os motivos que ele entende, né, que para fazer com que documentação seja um tópico tão ignorado, tanto pela indústria quanto pela área acadêmica. E aqui, mais uma vez, ele dá a opinião dele, soltando um verbo de novo, né, de maneira talvez, sei lá, né, um pouco indelicada, desrespeitosa ou algo do gênero, mas ao jeito dele, ele fala mesmo a parada que ele quer e pronto. Então, ele cita aqui, né, alguns motivos para que esse tópico não seja tão popular. Então, desenvolvedores não querem, né, preparar documentação. A falta de interesse é evidente em relação, né, aos documentos que ele entrega. Então, aqui ele já emite uma opinião, obviamente. Então, ele fala que a gente, como dev, não quer preparar nenhum tipo de documentação e a falta de interesse é clara na hora que a gente entrega ali, né, os documentos do software. Ele dá uma outra opinião aqui, né? Acho que é bem impopular, eu diria também, que ele fala que geralmente, né, a documentação para o usuário final muitas vezes é deixada para o que é até um cargo mais famoso hoje em dia, né? Então ele fala assim, a documentação para o usuário é muitas vezes deixada, né, para technical writers que não necessariamente entendem todos os detalhes. E aí tais documentos vêm muitas vezes incorretos, inconsistentes ou incompletos e precisa ser revisado quando os usuários reclamam aí. Bom, de novo, né? Uma opinião ali, né? Technical Writer é um cargo hoje em dia, é um papel que existe em projetos aí, né? Principalmente projetos open source ou algo do gênero. E aqui tá a opinião dele sobre o assunto. E quando ele fala... Completando essa primeira sessão, ele enxerga que a falta desse interesse pela documentação, né, reduz aí a qualidade aí, né, do produto em si, né, a qualidade do uso do produto, que a gente tem mais dificuldade em utilizar. Ele também fala que reduz o interesse, né, e a motivação das pessoas em fazer. E também, né, como ninguém tem interesse em fazer, reduz, obviamente, a qualidade do que é entregue na documentação. Basicamente, né, ele enxerga que todo mundo odeia a documentação e o fato de odiar faz a gente delegando isso, né, para que outras pessoas escrevam, e a conjuntura dos fatores faz com que tudo seja muito pior do que deveria. Depois ele entra numa seção aqui que ele chama, né, de tipos de documentos, que é uma seção que particularmente eu achei bem interessante, né? Menos agressiva e mais explicativa, então eu achei mais rica aqui. Então, primeiro ele dá a opinião dele, né, do que é um documento, e ele traz algumas coisas falando sobre isso. Então, ele fala assim, documento descreve precisamente alguma coisa, não tem ambiguidades e é reconhecido como algo com autoridade sobre determinado tema. E aí ele se apoia muito, né, em outras áreas da indústria que tem documentações mais precisas. E ele dá um exemplo de quando você compra uma comida, uma embalagem, na embalagem vem a especificação de todos os ingredientes que tem ali, né, naquela determinada comida para te facilitar, obviamente, a escolha daquele produto ou não. Beleza? A outra parte aqui, né, aí aqui, né, nessa seção de tipos de documentos, ele também fala sobre a diferença entre o que ele fala de programming versus software design. Então, basicamente, ele quer trazer aqui a ideia que uma coisa é você fazer um código, um programa, só para você. Então, por exemplo, né, uma coisa sou eu chegar aqui no meu canal do YouTube e pegar um desafio que tem aí, né, das startups, resolver aqui, publicar, fazer o meu código e publicar aqui, né? Só sou eu que estou mexendo, tem galho nenhum. Então, realmente, para aquilo ali, aquilo é um tipo de atividade. E um outro tipo de atividade completamente diferente
é quando você está pensando num software que vai ser mantido por uma equipe, que vai ser evoluído e tudo mais. E aí, né, essas duas atividades que para ele, por mais que envolvam programação, uma você faz como você quiser e a outra você deveria ter uma maneira mais formal de conduzir, né, não só o design do código em si, mas com uma documentação necessária para que aquilo seja mais facilmente, né, manutenível a médio, longo prazo aí. Um outro subtópico nesse de tipos de documentos é Are Computer Programs Self-Documenting? Então, ou seja, né, é aquele, em português, ele está querendo dizer que, será que os programas de computadores, né, são autodocumentáveis aí? E aqui ele traz uma discordância com uma parte aí da academia e da indústria que considera que o código é uma fonte, né, é a única fonte necessária, por exemplo, de documentação. Inclusive, ele fala, né, quando você traz ali na área de testes, tem uma parte ali que chama de self-testing, que você deixa suas asserções sobre pré-condições, pós-condições e coisas do gênero no meio do código. E aí ele cita que existem pesquisadores e pesquisadoras que acham que isso serve como documentação do software. Não na opinião dele aqui, né? Ele, inclusive, pega uma citação de um VP da Microsoft, de um lançamento de um Windows super antigo, que fala assim: The Windows Source Code is the ultimate documentation of Windows Server Technologies. Ou seja, né, o código-fonte do Windows é a documentação aí, né, a principal documentação do Windows aí, né, das tecnologias de servidor do Windows. Ele vem descasca essa frase, ele volta de novo para o tema que nas outras engenharias, né, sempre existe documentação formal sobre algo e dá exemplo, e ele dá exemplo aí de especificações sobre uma ponte. E é legal ver o texto dele, porque você vai vendo exatamente o quanto que ele está distante do que é sugerido pelos princípios da agilidade, né? O princípio da agilidade, muitas vezes, né, exemplos são falados como construir um software é diferente de construir um prédio. Enquanto que para Parnas, você deveria, pelo menos nesse aspecto da documentação, aproximar a construção de software da construção de um prédio e de uma ponte. E o que eu acho que é legal é que, pelo menos na minha opinião, né, você tem pessoas influentes aí dos dois lados. E é legal para você refletir aí na sua mente se faz sentido ou se não faz sentido aí para você, né? Beleza? Ele traz um outro tópico que é Internal Documentation versus Separate Documents, ou seja, né, documentação interna versus documentos separados. E aqui ele continua nessa linha que é necessário ter uma documentação externa ao produto. Ele refuta a ideia dos pesquisadores, né, de novo aí, que deixar as seções no código servem como documentação e tal, e volta para o tópico que você não precisa inspecionar uma ponte para descobrir as especificações da ponte. Ele é bem apegado a isso, né? Então ele fala ali que você não precisa ficar andando pela ponte para saber as especificações da ponte, do mesmo jeito, e aí, aqui dando só o meu outro exemplo, né? Do mesmo jeito que, teoricamente, a gente não precisa ficar entrando na casa e explorando cada ponto para descobrir as especificações da casa, né? Tem lá as plantas e não sei o quê, e por aí vai. Tem um outro subtópico que ele traz, que é Models versus Documents. Então aqui, né, ele compara a criação de modelos. A minha tradução aqui, né, foi muito no estilo de protótipos. Então, basicamente, ele traz aqui exemplos ali, né, que é ser muitas vezes, antes de você construir a coisa grandona, você construir uma versão menor daquela coisa, né? Em outro texto de uma outra pessoa, a pessoa traz ali um exemplo, né, de você tem um avião e você tem, sei lá, você pode construir um modelo de madeira ou um modelo menor de um avião, né, para conseguir entender certas coisas e tal. E ele fala que por mais que esses models, né, conversem com o que vai ser produzido no futuro, não é uma construção em cima das especificações reais, né, e sim uma versão mais enxuta da coisa. Portanto, por mais que ajude, não pode ser considerado uma documentação formal sobre o produto final. Então, e aqui são as minhas palavras, né, em função do que eu li no artigo, eu estou aqui seguindo o meu roteiro com você. Um outro tópico que tem é
Design Documents versus Introductory Documentation. Aqui ele traz um pouco mais de zoom, né, sobre tipos de tipos de documentos que você pode criar. E aí ele cita aqui, né, de documentos que são mais focados em fornecer uma visão inicial, mais detalhadas, etc. Ele faz uma comparação entre livros introdutórios e documentos específicos sobre algo. Eu particularmente gosto bastante disso daqui, né, e eu vou ver se eu lembro de falar sobre isso no final aqui do vídeo. Aí ele dá mais um pouquinho de zoom e ele traz dois tipos de documentos diferentes aí, né, que ele chama de especificação e descrições. E aí, basicamente, ele explica que especificações são feitas pré-construção da coisa. Então, você tem um documento que é uma especificação, ali tem dizendo tudo que é esperado em relação àquilo que vai ser construído, né? Então, tudo que é esperado em relação ao software que vai ser construído. Inclusive, se um pedaço de software for entregue não aderente à especificação, ele diz que não é para ser aceito. Beleza? Enquanto que documentos que são descritivos podem ser produzidos, né, pós o software ter sido construído. E o que ele enxerga aqui de diferença, né, que eu achei que faz muito sentido também, é que uma especificação, né, sempre é pré e ali tem a verdade. Se você olhar só para o que foi, para um documento que foi gerado pós software construído, ele pode estar lindo, mas ele pode não ser aderente ao que tinha sido especificado. Logo, é um documento que não conta, né, a versão real aí, né, do que deveria ter sido feito. Não conta, sei lá, a verdade completa ou algo do gênero aí. E aí no final, né, ele traz ainda em cima desse subtópico um outro subtópico chamado Extracted Documents, que basicamente ele fala que esses documentos que são descritivos podem ser inclusive gerados automaticamente, né, depois que o código foi escrito. E hoje nesse mundo de APIs, acho que é muito fácil, inclusive, a gente olhar isso, né? Sempre quando você constrói ali um API, você já tem aí as ferramentas que, em função do código, dos endpoints que você escreve no seu código, é gerado uma documentação, que é como se fosse ali o contrato, né, que as pessoas podem ler para aprender mais como consumir aquela API. E ele fala que é legal, aquele documento é legal, bacaninha, mas se a especificação, se aquele documento não tiver conectado com o que tinha sido especificado, porque da especificação surgiu a implementação, da implementação surgiu o documento descrevendo ali a API. Se aquele documento que descreve a API, se aquele contrato ali, né, não tiver aderente à especificação, tem mismatch e logo ele não é válido, na opinião de Parnas aí. Beleza? Então essa aqui é a primeira parte do artigo, né? E eu já acho muito legal porque ele traz muitas coisas que, na minha opinião, são interessantes quando ele fala de documentação, tipos de documentação, a importância da documentação. E agora eu vou trazer aqui para você um pouco da minha opinião sobre o assunto. Então, acho que a primeira coisa que eu deixei aqui anotado é que eu concordo totalmente que documentação não é levada a sério e eu acho que faz muita falta. Acho que faz muita falta. Inclusive, né, eu devo repetir isso aqui que eu tenho mais coisas anotadas, mas a gente cansa de usar documentação no dia a dia e realmente, pelo menos a minha observação me diz que a indústria ainda rejeita um pouco o fato de ter uma documentação tão interessante quanto colocar o mesmo nível de esforço na documentação que é colocado para escrever o código em si. Beleza? Eu também concordo que o código por si só não é documentação suficiente. E aí, né, eu deixei aqui anotado uma coisa que acho que é importante falar, que é que, claro que entre todos os artefatos para tirar um software do papel, o código de produção é o único estritamente necessário aí, né? Se você não fizer código de produção, o software não vai pro ar. E se você não escrever documentação, o software vai pro ar. Assim como, se você não escrever testes automatizados, eu gosto sempre de lembrar, né, que não escrever testes automatizados não quer dizer que você não testou. Beleza? E, inclusive, né,
o tempo passou e hoje eu sou até uma pessoa que se a bateria de testes foi escrita em função de um sistema claro, né, com técnicas definidas ali e tudo mais, se a intenção for revelar bug o mais cedo possível e tal, eu até acho que faz sentido, e eu pratico isso hoje em dia, né, apostar em escrever testes automatizados. Se for para escrever teste automatizado só para cobrir linha de código, é realmente, acho que é só perda de tempo em geral, que você vai esquecer, você vai duplicar a base de código fazendo uma coisa talvez tão ruim quanto a documentação que é entregue hoje em dia. Mas, independente disso, eu concordo demais que o código em si não é, por si só, suficiente ali, né, para você entender, não é só por si só suficiente para você entender tudo que está se passando, né? O código representa a última versão da ideia de alguém para automatizar o desejo de outro alguém. Então, obviamente que você pode, sei lá, navegar no histórico de commits daquele módulo do seu sistema, ou daquele microserviço, ou algo do gênero, para tentar entender como é que foi a história para chegar até ali. Mas código geralmente é escrito por uma língua que não é a sua língua mãe, né? Então você vai estar usando uma linguagem de programação, e ali vão ter as instruções e tudo mais. Tem muito da interpretação de quem escreveu para aquele código aparecer ali. Aquele código não necessariamente representa de novo o que tinha sido especificado, né? E o código por si só ele não é escrito num formato, quando você pensa aí, né, em contação de histórias ou facilitação aí, não é escrito ali num formato que talvez seja o mais interessante. Então ele é uma parte importante do entendimento, sem dúvida, eu vou falar sobre isso, que inclusive é tema de pesquisa meu, mas eu não acho que ele sozinho cumpre o papel aí, né? E aí também tem outra coisa aqui na minha opinião, que tem aqui, a gente geralmente, né, existe uma justificativa que a documentação fica velha muito rápido. Só que pra mim, realmente, isso não é suficiente. Não é porque é trabalhoso que a gente não vai fazer, né? Porque, se ficou velho, vai lá e atualiza. Esse pra mim, né, inclusive, quando eu olho para código open source, pensa em você, né? Qual projeto open source que a sua empresa colocou para dentro, que você apostou muita ficha, que era mal documentado? Geralmente não tem. Quase todos os projetos open source são muito bem documentados. É óbvio que projeto open source tem um escopo muito mais bem definido, né, que muda menos do que projeto de indústria. Ele tem um plano de release muito mais tranquilo, né, sofre muito menos pressão, tem um time muito mais estável. Então você tem uma visão de futuro do que você vai fazer ali, né, mais nítida, enfim. Tem tudo isso. E é verdade. Mas não é porque software da indústria é diferente de projetos open source, não é porque o escopo muda o tempo inteiro, que na minha opinião a gente deveria deixar de escrever uma documentação que seja interessante. Para mim essa não é a causa raiz. Porque, tipo, se a documentação, o negócio vai avançando a documentação. Padrão. Porque quando você olha, por que você vai escrever documentação? Para facilitar o entendimento, né? Para facilitar o onboard de novas pessoas no projeto. Por aí vai ser que a pessoa consiga entender o mais rápido possível o que está ali. E a documentação pode ser um caminho legal. Então, se você deixa de documentar, você está provavelmente atrapalhando o entendimento das próximas pessoas. Quando eu falo você, né? O projeto ou algo do gênero. E o que eu vejo o tempo inteiro são as equipes tentando facilitar o onboard de novas pessoas no projeto. Então, para mim tem um certo descompasso entre o que se realmente quer resolver e a solução que é proposta geralmente, que é não escrever documentação. Para mim, a gente não está resolvendo o problema certo. Acho muito legal, né, essa explicação mais clara sobre os tipos diferentes de documentação, né? Então ele cita que você pode ter documentação de boas-vindas ali no projeto, que basicamente pode ser tipo um mini livro, uma história contando como é que foi pensado o projeto, o que é que ele deve fazer ou algo do gênero. Você pode ter a documentação das especificações, né, que foram
sendo feitas aí no decorrer da vida do projeto. Então, você pode ter N tipos de documentações, você pode ter as documentações que são descrições do que foi produzido, né? E aí você pode ter, obviamente, ali o versionamento dessas documentações para elas representarem um projeto em determinado momento do tempo. Então, eu acho muito legal trazer essa ideia aí. Para fazer esse vídeo, eu também consultei aí um texto de Martin Fowler, cujo título é Code as Documentation. E aí é muito legal, né? Martin Fowler é um cara puta influente, inclusive eu diria que para a comunidade de desenvolvimento bem mais influente do que David Parnas. Eu consigo imaginar muita gente conhecendo Martin Fowler e não conhecendo David Parnas aí. E fica claro que Martin Fowler, né? Ele, no texto dele, ele tenta trazer a linha que não é para não ter documentação, mas ele deixa claro que o Manifesto Ágil coloca no centro de tudo a produção do código, não na documentação. E aí você vê, né, a divergência das priorizações ali, né, de como você... Então, para Parnas, o critério de aceite de uma funcionalidade é a funcionalidade com documentação abrangente. Para Martin Fowler e para quem curte aí o Manifesto Ágil, o critério de aceite é código produzido, não necessariamente com documentação abrangente. Beleza? Eu confesso que eu gosto de documentação abrangente. Beleza? Aí tem uma outra coisa aqui, né, que ele fala que sobre esse lance de documentação... Posso, meu amor? Ele fala aqui, ó, sobre esse lance de documentação ser o fator essencial para você ter um software mais facilmente manutenível. Isso foi legal porque eu mandei um artigo do CDD para ele e ele leu e deu feedback me indicando esse artigo que eu estou trazendo aqui para vocês, né, na minha revisão. Eu não concordo, pelo menos neste momento, que a documentação é um fator essencial para você poder entender. Eu realmente, inclusive é tema aqui do canal bastante, eu acredito que existe uma forma muito melhor de escrever código do que a gente escreve hoje em dia, né? O CDD é a minha proposta para fazer isso. Eu acho que a falta de limite claro de complexidade nas unidades de código, a falta de uma documentação formal do que significa entendimento, né? E aí cruza, obviamente, a referência, né? Então a falta de uma definição clara do que é entendimento e esse limite ser aplicado nas unidades de código, eu acho que dificulta muito o entendimento do que está ali escrito. Então, eu não acho que a documentação é o essencial, é o super trunfo aí do entendimento. Não acho. Assim também como não acho que ter só o código, utilizando o CDD, é o super trunfo. Acho que utilizar CDD traz uma visão diferente sobre como limitar a complexidade, que facilita o entendimento das pessoas. E estou tentando fazer experimento e tudo mais, com todo apoio aí, né? Inclusive da ZUP, para a gente rodar os experimentos, para ver, né, se as hipóteses fazem sentido ali. E o que eu enxergo nesse momento é que a combinação de um código escrito com limitações claras de complexidade, com a documentação tratada com muita importância, eu acho que essa combinação é muito poderosa. Porque o que acontece, né? Quando você pensa para teoria da carga cognitiva e psicologia da cognição no geral, né, aprendizagem e tal, quanto mais você consumiu informação de maneira variada, aumenta a sua chance de entender mais aquilo. Então, se eu te dou duas fontes que explicam a mesma coisa de maneira diferente, eu estou aumentando sua possibilidade de entendimento. Então, se eu te dou documentação formal legalzona, e se eu te dou um código que facilita o seu entendimento, se você tem duas maneiras diferentes de entender o que está automatizado naquele sistema. E eu acho que essa combinação tende a ser muito interessante. Aí aqui, né, assim como se você tem uma bateria de testes bem escrita, você tem agora um outro ponto no seu código que fala sobre o que você implementou, né, que supostamente deveria ser aderente também às especificações. Aí você vai combinando maneiras diferentes de explicar a mesma coisa e isso tende a facilitar o entendimento da pessoa que está chegando, né,
naquele projeto. E aí, eu trago aqui um outro exemplo para puxar esse lance de documentação, né? Quem nunca chegou numa empresa e adorou um onboarding bem estruturado ou algo do gênero? Eu sou fã, gente, de documentação, né, de legado, não só para projeto de software, mas para o trabalho em si, né? Então, quando eu olho para o meu trabalho dentro da Zup, atualmente, a gente tem um onboarding específico com vários vídeos gravados explicando cada uma das coisas que a gente faz. A gente tem histórico do que foi trabalhado semana a semana dentro da equipe. E a gente está constantemente tentando gerar uma documentação, né? Para que as pessoas que chegam consigam se sentir mais próxima ali, né, do trabalho, entender mais o trabalho o mais rápido possível. Porque se você facilita o entendimento, o onboarding é facilitado e ela se sente pronta para trabalhar, né, na performance que ela consegue entregar naquele momento o mais cedo possível. Então, eu acho que a ideia de ter documentação formal, muito explicativa, vários tipos de documentos diferentes e tudo mais, eu realmente acho que é muito, muito legal. Beleza? E aí eu trago aqui, né, algumas coisas para você refletir, que assim, imagine se você conseguisse cair num projeto e você tivesse acesso a todos os motivos de cada uma das pessoas para cada uma das funcionalidades que foi implementada naquele projeto, né? Se você gosta de Harry Potter, eu gosto bastante, né? Tem lá um super mágico lá, tem um caldeirão lá que é uma pensadeira. E ele consegue ter acesso aos pensamentos de vários bruxos e bruxas, né, que passaram por ali. Imagina se você tivesse acesso a tudo que as pessoas pensaram quando estavam escrevendo os códigos. Aqui é um outro tipo de documentação que podia ser gerada, né? Imagina que antes de cada funcionalidade, o dev ou a deva deveria escrever ali, né, como que ela está imaginando implementar aquilo. E isso ficaria salvo, né, formalmente, talvez ali no seu backlog, no seu Kanban que você utiliza ali, né? Enfim, a pessoa poderia deixar isso acessível de alguma maneira. E eu também gosto sempre de voltar aqui no tema dos backlogs de várias equipes que a gente tem hoje aí, né? Quando a gente usa essas histórias de usuário e tudo mais. Imagina se na história tivesse tudo bem especificado. Eu gosto de usar um filtro que é assim: se você não é capaz de imaginar quais seriam os testes que você faria só lendo uma especificação, provavelmente a especificação pode ser melhor descrita aí, né? Então, eu acho que olhar com carinho para a documentação e entender que é parte muito importante do trabalho tende a elevar o nível de software que é entregue dentro da indústria. E eu gosto dos artigos de Parnas, que eu compartilho com ele o lance de podemos olhar além do próximo release aí do software, né? E aí uma coisa que é legal nos meus pilares ali de código, eu coloco que um dos pilares o seu software tem que estar funcionando. Sem dúvida nenhuma. Mas você pode priorizar o que precisa estar funcionando para você manter, né? Se você colocar aqui um dos critérios de qualidade aí, né? Se você quiser jogar dessa maneira, é uma documentação muito bem feita, vai facilitar quando a equipe for priorizar, junto com todo mundo que precisa, o que precisa estar funcionando para gerar ali valor. Eu vejo que tem espaço para essas combinações, para a gente ter software funcionando com um entendimento de qualidade cada vez com mais alto nível aí, né? Quando a gente fala de qualidade interna do software, a qualidade da documentação e por aí vai. Porque, de novo, você faz o software e ele fica funcionando por muito tempo. Por muito tempo. E eu acho que existe um caminho entre você priorizar direitinho para colocar valor na rua, sabendo que aquele valor na rua, né, vai ser, com o passar do tempo, talvez aquilo mude e você vai querer ter a sua vida facilitada para implementar tais mudanças. Tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Tá bom? Era isso. Tchau.